Olá, eu sou o professor Elton Kramer e com grande satisfação dou as boas-vindas a você que escolheu o nosso curso de Direito Tributário para se preparar para a sua prova de concurso público da Advocacia Pública, seja ela Procuradoria Estadual ou Procuradoria Municipal. Esses dois certames têm um perfil bem similar de cobrar a matéria de direito tributário. Não esquecendo que a nossa matéria é um dos pilares, juntamente com o direito administrativo, constitucional, processo civil, forma esse chamado núcleo duro da cobrança de concursos públicos da advocacia pública. Por isso que você tem que se preparar muito bem para essa prova. É uma prova difícil, uma prova que costuma cobrar muito a matéria de direito tributário. Por isso que a gente preparou esse curso tentando mostrar para vocês uma outra forma de ver o direito tributário, não apenas decorando dispositivos legais ou resumos, mas fazendo você compreender o direito tributário com o aprofundamento necessário que você precisa para a sua prova, o que vai te ajudar não somente no momento do certame, mas para você exercer posteriormente o cargo de advogado público com êxito, entendendo o direito tributário. E também, junto com os módulos, ao final de cada matéria, vocês vão ter um rol de questões objetivas, em que eu vou te mostrar como as bancas dos concursos da advocacia pública já cobraram essa matéria. Isso te ajuda a direcionar o seu estudo, até para você não ficar tirando para tudo que é lado, estudando resumos e livros que talvez não sejam apropriados para o seu concurso público. É essencial que você tenha um estudo focado, principalmente no edital que você está procurando o seu concurso, que é o seu sonho passar, mas também tendo uma bibliografia adequada e um estudo jurisprudencial para este concurso público. Porque muitas vezes os concursos costumam ter um perfil diferente, por exemplo, magistratura, promotoria, a defensoria pública, e como a advocacia pública tem esse perfil peculiar. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, o direito tributário que você precisa compreender para a advocacia pública. E juntamente com essas questões objetivas que vão te direcionar melhor no seu planejamento. Esse primeiro vídeo, além de apresentar o nosso curso, a gente preparou também algumas dicas para vocês de estudos. Não só para o direito tributário, mas para a sua prova num ambiente mais amplo, estudando direito constitucional, administrativo e outras matérias que você pode utilizar essas dicas para também te auxiliar a turbinar essa sua média para subir e você atingir os primeiros lugares. O nosso objetivo central aqui é que você gabarite a prova de direito tributário. E se isso não acontecer, que você mantenha uma média bastante alta para você se mostrar competitivo no seu concurso público. E eu tenho certeza que depois de você terminar esse curso, obedecendo às nossas diretrizes e às nossas sugestões de estudos, você vai conseguir o seu êxito. É muito difícil o aluno que faz esse curso e não consegue obter esse êxito. Nós apostamos muito no seu sucesso. E esse curso vem para te ajudar a alcançar esse seu objetivo e, vamos dizer, o seu sonho de aprovação no concurso público. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente separou aqui algumas sugestões, algumas dicas de estudos que funcionou para mim, né, quando eu fui fazer tanto a prova de Procuradoria Municipal quanto da Procuradoria do Estado do Paraná. E também é uma sugestão que a gente aplica aí para vários alunos e vários alunos também vêm conseguindo êxito frente a essas dicas. Então, por isso que a gente fez um rol de dicas, também com uma indicação bibliográfica, que a gente vem trabalhando também em cursos preparatórios, em cursos diretamente ligados a concurso público. Então, a gente vem indicando aí algumas leituras apropriadas para a prova da advocacia pública. Veja, não quer dizer que livros que a gente não indique, leituras ou temas que vocês não devam se aprofundar, não quer dizer que você nunca vai ler. Você deve ler todos os livros, quantidade, um número assim máximo que você conseguir, sempre vai ser bom, sempre vai ser cultura que você vai agregar. Só que para a prova de concurso público você tem que ser muito pontual, você tem que ser muito direto ao ponto, porque você não tem tempo de ler outros livros
nesse momento, porque você vai ter que estudar outras matérias e outras disciplinas. Mas não quer dizer que no momento posterior você não vai se especializar e aí, sobrando um tempo, você vai fazer um mestrado, um doutorado e vai ter um tempo adequado para você se aprofundar na área que você mais goste. Mas nesse momento que você tem pouco tempo para cumprir uma carga horária de estudo gigante, você precisa focar muito. E esse focar é o quê? É você direcionar diretamente no teu sonho, que é a aprovação desse concurso público. Então a primeira dica que a gente traz para você aqui é elaborar um calendário de estudos. É essencial o concurseiro ter um calendário, é saber a cada dia da semana o que ele vai estudar. Eu tinha um calendário que, religiosamente, segunda-feira eu tinha uma matéria, terça, 2 matérias, quarta, uma matéria, quinta, 2, sexta, uma matéria. Normalmente, aqueles dias que eu tinha mais disposição e tinha mais tempo de estudos, eu colocaria uma matéria mais importante. Uma matéria talvez que é mais cobrada e eu não ia muito bem, eu não tinha um domínio muito grande, eu deixava um dia separado somente para ela. Aquelas matérias, por exemplo, que eu tinha mais facilidade, como por exemplo direito tributário, que na época que eu estava estudando para concurso eu já lecionava essa matéria, então eu tinha uma facilidade maior, então eu deixava ela junto com outras matérias e deixava às vezes um dia só para revisar, fazer questões e me preparar para a prova do concurso público. Mas é essencial que você tenha um calendário, que você consiga seguir. E se eventualmente aquele dia você não conseguiu estudar, siga o calendário, não tente realocar naquela mesma semana. Na outra semana você tenta atualizar aquela matéria que você faltou. Mas é essencial você ter esse calendário, você seguir um ritmo de estudos. Isso é fundamental para o concurseiro atingir o seu êxito. Segunda dica, conheça a prova e a banca do seu concurso. Eu tinha um sonho muito certo na minha vida, que eu queria ser procurador do estado do Paraná. Nada contra as outras carreiras, nada contra os outros estados, mas era um sonho meu, é um sonho pessoal. Então, para eu atingir esse sonho pessoal, eu teria que focar. Eu não poderia estudar, por exemplo, qualquer matéria, eu não poderia ler qualquer livro. Eu precisava estudar o edital do concurso da PGE do Paraná. Então, se é o meu sonho, se o seu sonho é PGE lá do Rio Grande do Norte, estude esse edital. Não adianta você estudar edital de outras PGEs. Não quer dizer que você não vai se preparar para outras, mas você tem um sonho. Então você tem que focar. E normalmente esses concursos de procuradoria são similares, a cobrança é muito similar. Às vezes é a mesma banca de vários concursos. Então você estudando para uma banca, você vai estudar para outros concursos dessa mesma banca. Então é essencial você ter estratégia, você ter planejamento. Lembre, é uma guerra e vence quem tem o melhor planejamento ou estratégia para essa guerra. Então sempre você tem que agir com inteligência. E a inteligência é o quê? É o planejamento, é o ritmo de estudos e principalmente focar naquilo que você quer. O principal erro de alguns alunos que vêm nos pedir conselhos é não focar. É de repente dizer, ó, professor, eu estou estudando, mas qual que é teu concurso? Ah, eu estou estudando para defensoria, para advocacia pública, magistratura. O que aparecer eu pego. Não é assim. Você começa a tirar para tudo que é lado, é muito difícil você acertar no alvo. Você tem que mirar qual é o seu sonho. É advocacia pública? Então é um perfil de concurso que você vai estudar. É defensoria? Defensoria, você vai ter que estudar mais penal e direito civil. Na advocacia pública, não. Você vai ter mais constitucional, tributário e administrativo. Então, dependendo do concurso, você vai ter um perfil de estudos. E o teu calendário, o teu perfil, a tua bibliografia vai alterar conforme o concurso que você escolher. Então é essencial conhecer a banca e a prova que você vai enfrentar. Também invista em um bom curso preparatório. Se você tem dificuldade em ler, você tem dificuldade em aprender apenas lendo papel, apenas lendo livro, é muito importante você ter videoaulas. Seja quem for, você vai ter uma adaptação àquele tipo de professor, àquele tipo de metodologia, mas você tem que escolher aquilo que realmente traga êxito para o seu objetivo. Então, para você ter isso, você tem que encontrar, por exemplo, o professor que melhor comenta aquela matéria da forma que você aprende melhor, seja com mais brincadeira, seja mais sério, seja mais profundo, seja mais superficial, mas você tem que encontrar o seu perfil.
E um bom curso, uma boa videoaula é essencial. Eu espero que vocês gostem desse curso, que traga para vocês o êxito, da forma que o professor Elton explica, da forma que o professor Elton traz essa matéria, aliando um pouquinho a prática. É o meu estilo. Então, se você conseguir adaptação, veja a minha videoaula ou as minhas videoaulas até o final e tente ver se você traz esse êxito que você procura. Então, por isso é muito bom você acompanhar essa matéria com a videoaula, lendo o livro da sua preferência, aquilo que você já tem, o material que você já tem, mas ali a videoaula. Isso é muito importante para você pegar e fixar principalmente aqueles pontos mais controversos da jurisprudência. Né? Aquela jurisprudência mais encardida, mais amarga de entender, eu vou mostrar para você e espero que você entenda. Outro conselho é organização e planejamento. Muito importante você ter uma organização. Aquele tempo de estudo, deixa o celular desligado. Desliga a TV se ela te atrapalha. Eu tinha um hábito, por exemplo, eu tinha que deixar a TV ligada, senão me dava sono. Mas não me atrapalhava. Então o meu planejamento era com a TV ligada. Mas eu focava no livro, eu focava na questão objetiva e fazia, terminava. Era 15 questões por dia, eu terminava as 15 para depois ir fazer um lanche, depois sair para correr, enfim. Planejou de fazer as 15? Faça. Não fique postergando o estudo. Não fique colocando outros compromissos naquele horário que você tem separado para o estudo. É muito importante você ter o calendário, mas seguir esse calendário. Né? Um planejamento de fato que você consiga cumprir. Senão tem vários alunos que chegam para a gente e dizem: professor, eu cheguei aqui e fiz um calendário de 8 horas de estudo. Eu falei, mas você vai conseguir cumprir 8 horas de estudo, que é muito difícil, é muito raro alguém conseguir cumprir essa carga horária. Ele diz, não, eu trabalho até as 6 da tarde, aí eu vou correr um pouquinho até as 8, depois eu vou estudar. Mas peraí, você vai estudar das 8 da noite, 8 horas sem parar? Não, na verdade eu vou dar um jeito. Não, não existe jeito. Você tem que colocar uma carga horária real, que você consiga cumprir. Talvez uma semana você consiga estudar 8 horas, talvez depois você canse. Então é necessário que você coloque uma carga horária que você consiga cumprir, que não te deixe exausto, senão o teu rendimento vai cair. Então é muito importante esse planejamento realístico. Também, utilize material de estudo específico. Isso aqui talvez é uma das dicas mais importantes. Procure uma bibliografia que seja adequado ao seu concurso público. Talvez você adore aquele autor, você adore aquele livro que já te acompanhou desde a época da OAB, mas não é um livro adequado para este concurso público. Talvez é um livro adequado para a magistratura, uma leitura, por exemplo, aprofundada de direito penal. Direito penal não é um dos pilares da advocacia pública. Ele é um dos pilares, por exemplo, para a magistratura, para o MP, para a defensoria, mas não para a advocacia pública. Então, se você pegar uma bibliografia muito densa para direito penal, você vai perder muito tempo em direito penal que vai te faltar em direito constitucional, tributário e administrativo. Então é essencial você sempre pegar um material adequado ao estudo do seu concurso público. E normalmente hoje você tem um arsenal aí, um leque de opções muito grande de bibliografias, né? Antigamente, quando eu fui fazer o concurso, você não tinha esse leque. Então você tinha alguns autores que escreviam, poucas opções, né? Hoje você tem opção e normalmente você vai ter para aquele concurso alguém que está e que pertence àquele concurso. Isso é muito importante, por quê? Porque ele já passou, já fez a prova que você vai fazer e normalmente ele tem aquele perfil do qual ele passou por aquela exigência, ele já passou dessa fase desse concurso público. Então ele tem muito a te agregar. Então isso é muito importante. Eu sempre me espelhava, quando eu estava estudando para concurso público, naqueles autores que já passaram por onde eu queria passar. Não desmerecendo os demais, obviamente você tem espaço para você ler todos os livros que você mereça, mas lembre-se, você tem um sonho, você tem um foco, e para isso você tem que ter um material específico. Então faz o curso direcionado para a advocacia pública, pegue bibliografia específica, faça questões das bancas e do concurso que você está buscando, isso vai te ajudar e faz diferença. Muitas pessoas acham que não, mas faz toda a diferença. Focar o concurso é uma sugestão, um conselho que
todo bom coach, todo professor dá ao seu aluno. Então não é um conselho em vão. Fica aí, anota para você. Outro conselho, outra sugestão de estudos é: revise o conteúdo estudado e faça muitas questões. É essencial você ter um material específico, mas que você leia e você vai aliando a resolução de questões. No mínimo 20 questões por dia. Eu fazia de 20 a 40 questões por dia, dependendo do meu cansaço, dependendo da carga horária de estudos, mas eu nunca fiz menos que 20 questões nessa época, nessa fase de concurso que eu passei. É muito importante o seu cérebro entender que aquilo é importante para o seu concurso público, para o seu sonho. Então, quando você tem esse start e você diz, eu preciso resolver questões objetivas, você vai se tornando um especialista na resolução dessas questões. Você já começa a encontrar automaticamente pegadinhas de banca, você já começa a eliminar questões absurdas, você já começa a filtrar o que é realmente importante para você. Então, revise o material. Muitas pessoas gostam de ter um resumo dos livros, fichamento. É muito bom porque você começa a revisar pontos importantes. Para você não ter que reler a doutrina que você já estava acompanhando, você vai fazer um resumo e acompanhando com a resolução de questões. Isso é uma ótima metodologia para você que quer aumentar a sua média na matéria. Muito importante você colocar isso dentro do seu cronograma, do seu calendário. Outra sugestão: faça provas anteriores da disciplina. É importante você conhecer a banca, porque pense, a banca não é sua amiga, a banca quer te derrubar. Como ela quer selecionar os melhores candidatos, é como se fosse uma arma apontada e começar a metralhar para ver quem que sobra. Então, para você enfrentar esse inimigo, você precisa conhecê-lo. Então, se você vai fazer a banca FCC, CESP, FUNESP, não interessa. Você precisa conhecer essa banca. Saber como que ela já cobrou essas questões em outros concursos, como que é o perfil da banca, qual é o perfil de questões que ela coloca, se ela é mais letra de lei ou é mais jurisprudencial. Isso até é uma diferença que está caindo da moda, porque hoje várias bancas já estão deixando as questões mais complexas, mais com entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, mas enfim, você tem que traçar esse perfil, saber qual é o seu inimigo. Então, para isso, você tem que conhecer a banca. Também faça bons resumos do conteúdo. Várias pessoas têm o costume de pegar e elaborar, então, um tipo de fichamento. Pega lá aquela matéria que você errou 3 vezes em concursos públicos, faça um resumo, pegue uma boa doutrina e faça um resumo. Veja por que você está errando. Com resumo, isso você começa a ler, leia 2, 3 vezes, coloque uma leitura noturna no seu próprio resumo. Isso vai ajudar você a compreender. E isso vai facilitar na hora que você estiver estudando dentro da sua carga horária de estudos. Então, o resumo sempre ajuda o quê? A sedimentar, criar uma síntese daquilo que você acabou de estudar. E também leia a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Isso falando especificamente do direito tributário. Se você vai fazer uma prova de direito tributário, uma boa parte dessas questões, a resposta não está na jurisprudência, mas sim na própria lei. É chamada aquelas questões letra de lei. Claro, direito tributário ela não é igual a outras matérias que é só letra de lei. Talvez a grande maioria das questões seja até entendimentos jurisprudenciais. Mas mesmo assim compensa você ler a Constituição na parte de direito tributário, ali do artigo 145, 146 seguintes, e também na parte das normas gerais do direito tributário, artigo 95, 96 seguintes do CTN. Por quê? Porque mesmo tendo apenas uma questão que seja de letra de lei, é uma questão que você vai acertar. E isso vai mudando de concurso para concurso. Então, sempre uma leitura calma, tranquila, você grifando aquilo que você já viu que caiu em concurso público, ajuda, tá? Mas veja, escreva aí, não fique só na leitura da lei seca. Como eu falei para vocês, no concurso da advocacia pública, um dos pilares é o direito tributário. E as bancas costumam cobrar entendimentos jurisprudenciais. Então, só a letra de lei é insuficiente, mas é um bom começo para você compreender o direito tributário.
Então você vai notar aí que nas nossas aulas a gente sempre coloca como sugestão, leia artigo tal, leia artigo tal, leia esse artigo. Por quê? Porque vai te ajudar a compreender um pouquinho aquele assunto que a gente vai tratar. E principalmente para você conhecer o direito tributário, o essencial é você fazer um raio-x do que já caiu, como já foi cobrado pelas bancas, quais são os assuntos mais importantes do direito tributário. Isso é muito importante para você saber da onde você vai partir e o que você tem que mais estudar dentro da matéria de direito tributário. Mas espera aí, professor, eu tenho que fazer esse raio-x? Não, não precisa, porque a gente já fez para você. Então veja aqui, dentro desse raio-x, num aspecto geral de concursos de procuradorias, de advocacia pública, seja estadual, seja municipal, nós temos alguns temas que costumam cair mais que outros. Não quer dizer, por exemplo, que caiu aqui, por exemplo, o que mais caiu aqui, Sistema Tributário Nacional e Normas Gerais de Direito Tributário. Ah, tudo bem então, professor, eu só vou estudar isso. Não, não é assim. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que esses temas caindo mais, você tem uma carga horária maior direcionada para eles. Por exemplo, você vai estudar mais isso do que, por exemplo, obrigação tributária, do que impostos, estados e Distrito Federal. Por quê? Porque a maior parte da prova se direciona a princípios da ordem tributária, que é limitações ao poder tributário, sistema tributário nacional, normas gerais de direito tributário. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que você tem temas mais importantes do que outros. E esse gráfico aqui que vai no material para vocês, então te direciona um pouquinho para você saber os temas mais importantes. Aqui, no próximo tema, no próximo slide, eu já mostro para vocês. Ó, são temas importantes de você, ao menos, passar o olho e depois procurar na sua doutrina. E é basicamente a partir deles que a gente elaborou esse curso. Então, por exemplo, temos o crédito tributário, que a gente trabalhou aqui, a gente tem um módulo só sobre ele. Obrigação tributária, a gente explica, diferenciando a obrigação principal da acessória. As limitações constitucionais ao poder de tributar, imunidade tributária, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, está tudo aqui na Constituição Federal, né? Legislação tributária, a gente vai falar, por exemplo, exceções ao princípio da legalidade, quais são eles, a questão da correção do valor do tributo, se precisa vir através de lei ou não. Administração tributária, certidões negativas, certidões positivas com efeito negativa. E, por último, tributos em espécie. Tributos em espécie é um tema muito importante. Não é tema da nossa aula, né, do nosso curso, mas é um tema também que você não pode perder de vista, né? Você tem que estudá-lo. Né? A gente não colocou aqui porque tem cursos específicos de tributos em espécie aqui na equipe do Aprovação PGE. Então eu quero que você procure também estudar. Ah, meu professor, o que eu estudo? Qual é o material que eu devo utilizar? Claro, eu não posso vincular para você, você só vai passar a estudar tal livro. Não, não funciona assim. Você já tem a sua bibliografia muitas vezes, que é aquela bibliografia que já te acompanhou no tempo da graduação, que você gosta, você estudou para a OAB, deu certo. Eu não vou tirar ela de você, obviamente que a sugestão é que você acompanhe a bibliografia que você gosta, o autor que você mais aprecia, que você tem mais proximidade. Mas claro, tem aqueles que ainda não escolheram a sua bibliografia. E aqui eu vou colocar para vocês duas sugestões. Uma sugestão que é um livro que eu estou lançando agora, né, juntamente com o professor Vinícius Casalino, que é lá da PUC de Campinas. Então é um livro Curso de Direito Tributário, pela editora Ítala, lançamento agora 2021. Por que eu estou indicando ele? É uma alternativa que você tem. Muitos alunos não se adaptam a certos livros, e aí eles nos procuram, mas professor, qual é a opção? Eu queria um livro um pouquinho mais prático, mas que também trouxesse a jurisprudência. E a grande dificuldade dos nossos, de alguns livros, não de todos, mas alguns livros, é trazer uma parte acadêmica, mas também jurisprudencial. Porque você tem alguns livros que se aprofundam muito, que é muito bom para a parte acadêmica, mas pecam na jurisprudência. E tem alguns que trazem o resumo da jurisprudência, mas não explicam com o aprofundamento necessário que tem na parte acadêmica. E aí você tem que ler 2, 3 livros para você ter esse ensino completo. Então, pensando nisso, eu e o professor Casalino, que é o nosso colega aí de empreitada,
a gente juntou essas duas coisas. O professor Casalino, que tem uma representatividade muito grande nessa parte acadêmica, e eu que tenho essa visão mais prática e também atualizada de concurso público, a gente aliou o trabalho para fazer essa obra aí, que engloba desde o estudo da Constituição Federal, né, a parte do direito constitucional tributário, até a parte das normas gerais de direito tributário do Código Tributário Nacional, com uma linguagem muito fácil, muito didática e com o aprofundamento necessário e direcionado para o seu concurso público. Né? Então veja, esse olhar que a gente coloca de advocacia pública ou de advogado público é muito importante aí para você. Então fica a nossa indicação da bibliografia do curso de Direito Tributário, que vai sair agora em 2021 para você, e a nossa obra aí que já vem há um bom tempo sendo indicadas para a parte de tributos em espécie, que é pela editora Juspodium, que eu indico para você estudar lá a parte de tributos estaduais, os tributos municipais, e eventualmente até você que queira estudar tributos federais. Todos eles estão lá didaticamente também de forma atualizada, colocada na nossa obra Tributos em Espécie. Tá? Esse aqui já está na sua 7ª edição, indo para a 8ª edição. Você pode adquirir lá pela Juspod, então vai te atender. E isso eu já não comento muito, porque tributos em espécie já é bem tradicional aí na matéria de concursos públicos, nessa parte especial do direito tributário. Pessoal, enfim, basicamente seria isso que eu queria passar para vocês de dicas, né? Fique à vontade de você também ter o teu material, utilizar e aproveitar o nosso curso aí para trazer, para agregar ainda mais conhecimento e turbinar o seu aproveitamento em provas e concurso público. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos ao nosso curso.